Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, terapeuta, profissionais da saúde. Eu quero conversar com você da possibilidade do nosso paciente que tem demência, mas vamos pensar num paciente idoso que tem uma determinada patologia e por dificuldade de deglutir, de se nutrir, de se hidratar. Há necessidade de colocar sonda, qualquer tipo de sonda. Sonda nasogástrica, sonda nasoenteral ou a GTT. E às vezes o familiar, o terapeuta, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo vai tentar ao máximo evitar essa situação, essa condição. Mas pode chegar um tempo, pode chegar uma determinada situação, condição, onde o seu familiar, onde o seu paciente vai estar desnutrido, vai estar desidratado, onde ele vai estar perdendo peso, onde ele pode chegar num ponto de sarcopenia, que é pele e osso, que não tem músculo. E aí é egoísmo nosso de não aceitar as evidências. Está evidente que não tem como correr. Eu, como fisioterapeuta, você como familiar, o outro como profissional, cuidador, a gente vai tentar o máximo. Tentar inserir o alimento, a água. Eu, como fisioterapeuta, vou tentar o máximo dar mobilidade para essa região, para a boca, para os músculos que envolvem. Eu vou estimular ao máximo toda a face, todo o pescoço, todo o tórax, todo o diafragma. Mas se eu me deparar com a situação de ver o meu paciente, de ver o meu familiar passar 5 dias sem ingerir alimento, ingerindo pouca água, e eu me negar a colocar sonda, precisamos nos conscientizar que se o seu médico, se o médico do seu pai, da sua mãe, do seu avô, chegar ao ponto de dizer que você precisa abrir mão desse leque e tomar as providências para que esse fato, para que esse ato seja feito. E vamos sim acreditar que quando nós passamos por esse procedimento, a gente vai enxergar que o nosso paciente vai ganhar peso, que o nosso paciente vai responder melhor, porque uma pessoa que está nutrida, ela vai responder melhor. Uma pessoa que vai ter sim essa relação da camada da pele para que não venha ter úlcera de pressão. Porque uma pessoa que está pele e osso, ela vai ter uma fricção maior e vai gerar úlcera de pressão. Mas o que é a sonda? A sonda é um tubo flexível que às vezes coloca a nível nasoenteral, nasogástrica, ou às vezes é a GTT. A GTT é quando o paciente não tem mais consciência, não entende, não sabe mais mastigar e muito menos deglutir. E com a condição dele não saber, ou porque essa musculatura ou os estímulos dessa musculatura foram perdidos, ele pode engasgar. Se ele engasgar, ele vai broncoaspirar. Broncoaspirar vai ter que também ir para o hospital. Vai ter que fazer procedimento, vai ter que tomar antibiótico. E aí, voltando a isso,
Suponhamos que ele coloca a GTT. A GTT é um tubo flexível que coloca a nível de abdômen, ali bem na região, a nível do estômago. E aí vai ser inserido alimento, vai ser inserido água, vai ser inserido medicamento. Ah, é complicado. É um complicado, mas que, quando feito pelo gastro, quando é administrado dentro de um hospital, muitas vezes não, a maioria das vezes, o paciente volta para casa, você vai respirar, por quê? Porque você não vai ver ele passar fome. Você não vai ficar angustiada porque você está dando comida, ou você está dando comida e ele não está conseguindo. Então, vamos pensar que acredite no seu médico. Enxergue que às vezes é hora de tomar esse procedimento. Mas depois desse procedimento, nós precisamos pensar que, principalmente na GTT ou na sonda nasogástrica, nós precisamos sim ter muito cuidado com infecção. E infecção é o quê? Asepsia. Asepsia da sonda, asepsia nossa, asepsia do local, asepsia da cicatriz. Quando nós fazemos uma boa asepsia, quando nós chegamos limpos, quando nós fazemos todo o procedimento diário de limpeza, há uma possibilidade de o organismo aceitar. E aí eu vou falar de eu, fisioterapeuta. Há sim a possibilidade de logo após gerar sim gerar sim um edema, gerar sim perda de mobilidade. E novamente nessa região eu tenho muito que trabalhar. Eu posso abrir os linfonodos, eu posso drenar aquela região, eu posso tomar cuidado para que as minhas mobilizações e você, com seus movimentos, não venha movimentar a sonda e deslocar ela, porque às vezes a gente esquece que tem aquela sonda. Então, se a gente esquece, a gente pode deslocar. Então, eu como fisioterapeuta, mesmo depois da sonda, eu tenho muito o que fazer. Mas uma das principais preocupações são essas. Infecção. Eu quero colocar que já tive a possibilidade de ter um paciente, de ter vários pacientes, mas alguns fomos até a fase final com a fisioterapia, com o fonoaudiólogo, com toda a equipe, trabalhando para que ele conseguisse se alimentar. Mas já tive outras situações onde o paciente já estava 5, 6 dias sem comer, demência de corpo de Levy. Você já sentiu fome? Certamente nós já sentimos necessidade de comer, mas por algumas horas. Agora imagine um paciente que está em jejum por várias horas. Então precisamos tomar consciência que há necessidade. Há necessidade para que ele venha restabelecer. E aí eu vou dar um exemplo de uma outra amiga. Uma amiga que recentemente me procurou e falou: meu pai está com 89 anos e está no hospital e a médica sugeriu para a gente colocar a sonda nasogástrica. Se a médica sugeriu, confia, entrega. O médico só vai sugerir quando ele vê ali nos exames clínicos que não tem mais. Eu falei dos nossos pacientes que são demências, mas são várias condições onde o paciente, às vezes, precisa colocar a sonda para hidratar, para inserir a glicose,
para alimentar ou para que ele venha ter essa funcionalidade. Eu quero abrir um leque aqui. Quando essa minha amiga, Rosânia, acho que é Rosânia mesmo, do Rio de Janeiro, me falou, ela falou, mas ele vai se alimentar só pela sonda. Às vezes, muitas vezes, essa sonda é retirada depois. E com o fonoaudiólogo, e mesmo sem o fonoaudiólogo, tive recentemente uma resposta de uma menina que ela teve, sim, pouco a pouco, desmamando da sonda. E ele voltou a trabalhar essa relação da mastigação, da deglutição. Então, tudo na sua devida hora. Conscientize que se o seu médico, ou se o seu familiar, ou se o seu paciente está desnutrido, não está hidratado, e que ele não consegue se alimentar pela boca, precisamos sim pensar na colocação da sonda. Essas são as minhas orientações, as minhas sugestões, a minha conscientização de que nós precisamos, de forma humanizada, cuidar da finitude do nosso paciente e dar qualidade de vida para que ele não sofra, mas que nós também não sofremos com a dor dele. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se, compartilhe o meu vídeo, dá um like, compartilhe a sua dor. Eu agradeço muito essa minha amiga do Rio de Janeiro, que se colocou, e a gente, todos nós, somos mais fortes quando nos damos as mãos, quando escutamos uma palavra que nos faça acreditar que estamos